por que uma vida humana vale mais do que a vida da tartaruga? Né? Por que a vida do ser humano vale mais do que a do golfinho? Aí a gente vê como faz falta o direito natural. Entendeu? Na minha opinião, essa análise que eu faço, eu vejo que muitas coisas que a gente está vivendo é um desdobramento pela negação e desprezo pelo direito natural. Porque aí você tem um excesso de positivismo jurídico, o direito positivo só que prevalece, que está baseado na vontade do ser humano, dos legisladores, etc. Porque é diferente se você chega e fala assim, olha, há uma dignidade que ela é natural. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ser humano, essa vida humana, independente do que ele faz, de qualquer coisa, ele tem uma dignidade natural. Ou seja, o cara pode ser um crápula, um bandido, um desgraçado. Aí é que a gente tem que saber distinguir a dignidade moral da dignidade natural. A dignidade moral, ela é uma conquista. E depende, é óbvio, do tipo de vida que a pessoa tem. Se ele tem virtudes, tem atitudes louváveis, etc. Ele tem uma dignidade moral. Agora, a dignidade natural não depende. Ela não depende do que a pessoa faz e não é dada pela sociedade. É isso que nós precisamos entender. Porque a sociedade, ou ela reconhece, ou ela não reconhece a dignidade. Mas ela não tem o poder de dar ou tirar essa dignidade. É isso que nós precisamos entender. O Papa João Paulo II, ele fez a questão de frisar isso. Ele diria, o dia que a dignidade humana for vista como uma doação da sociedade, nós abrimos as portas para as piores atrocidades e totalitarismo. E que foi o que aconteceu Porque no século XX. aí vai depender do quê? Da vontade do legislador? Então, pô, tudo que já aconteceu, e parece que a gente não aprendeu nada. É uma coisa que... Então, é isso que eu acho que... Primeira confusão é essa, quer dizer, tudo bem, o cara ali às vezes é um canalha, é terrível, não sei o quê. Podemos, é lógico, devemos até enfrentar e tentar neutralizar o mal que ele faz, mas ele, enquanto ser humano, tem uma dignidade natural mínima ali, que eu tenho que respeitar. O que quer dizer isso? Ele nunca vai poder ser usado como meio. O ser humano não pode ser usado como meio. Ele tem um fim em si mesmo, né? Agora, o problema qual é? O problema é que quando você vem com esse discurso, e no século, desde o século XVIII já era discutido, etc., e o próprio Kant, por exemplo, com o Kant o alemão, chamava atenção para isso, defendia isso, só que você tem que dar um fundamento seguro para isso. E o problema é que a modernidade tirou esse fundamento seguro. Porque, no fundo, é aquela história. Por que a espécie humana, o ser humano, ele, de fato, tem uma dignidade maior que as outras coisas? Por que ele tem um valor maior? Porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então, veja que o fundamento é religioso. Por isso que, se você pegar historicamente, sempre você tinha dois caminhos, né? Um caminho era justamente esse religioso, que era o mais comum e as pessoas... enquanto o cristianismo predominava, etc., era mais ou menos isso, quer dizer, por que vale mais? Porque foi o único que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Ponto. Né? Ou o outro caminho era aquela coisa que vinha dos gregos, que aí já é mais filosófico, era mais complicado, que era no sentido de que quando você olha para os seres vivos, né, digamos assim, em geral você vai ver toda uma semelhança, mas também vai ver diferença. Então tem lá a vidinha da planta, tem a vidinha do cachorro, mas tem a vidinha do ser humano. E aí... o agir segue o ser. Se o agir segue o ser, a planta é capaz de determinadas atividades, o cachorro aqui, o ser humano é aqui. Bom, se o ser humano é capaz de atividades, ele faz o que o cachorro faz e a planta faz. E faz algo mais, então ele é capaz de mais, então daí eu deduzo que ele é mais perfeito por causa disso. Ele tem uma competência maior. Então, pelo que ele realiza, eu deduzo que ele tem uma competência maior, e daí se deduz que é um valor maior. Ou seja, é aquela... coisa, né? Ou seja, a atividade realizada, todo ser vivo tem capacidade de imanência. Então, quanto mais ele realiza uma atividade e mais ele retém essa atividade, isso é um sinal de grau de competência maior. E você vê que o ser humano é o que mais tem capacidade de retenção de imanência. Portanto, ele é mais perfeito, sim. Só que é aquela história. Hoje nós estamos numa época tão confusa que o fundamento religioso não dá, porque... foi feita a imagem e semelhança de Deus do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, não sei o quê, mas as outras religiões, tem outras que não veem assim, etc e tal. Então não dá, tem que, né, porque tem que respeitar todos, e tem o pessoal também que é ateu, etc. Então esse pressuposto não vale.
Ué, né? mas o filosófico cobre, por exemplo. Não vale também, porque a realidade é construção, é relativa, então depende da perspectiva. A filosofia clássica já caiu, né? Não, Então, eu sei, assim, aí a mas- gente não aceita a realidade, ou seja, não existe realidade, Exato. né? Se você pega vários autores, a concepção que se tem de inteligência e de realidade sempre é de relação e de construção. Então, eu estou vendo isso daqui, aí eu capto isso, só que a interpretação e entendimento que eu tenho disso é a partir de um significado que já está em mim. Então, o significado que está em mim recebe isso, então isso, a maneira como eu interpreto e recebo já não é totalmente pura, porque eu interpreto e recebo a partir de uma estrutura e de um significado que já estava nessa estrutura. Só que ao mesmo tempo que o que está aqui interferiu no modo como eu entendi isso daqui, depois que eu assimilei isso daqui mudou o que estava aqui. Então isso quer dizer o quê? Em outras palavras, que o objeto que é conhecido, ele é modificado por mim no mesmo que eu vi, como eu sou o vejo. centro, né? Mas ao mesmo tempo, o sujeito também muda. Então, o sujeito muda o objeto muda o sujeito. Isso quer dizer que a realidade sempre está se renovando em construção, equilíbrio, desequilíbrio, como diria Tá, mas Piaget. aí você pega um cara desse e quebra essa caneca na cabeça dele e fala, bom, qual é a tudo bem, realidade? ele vai Existe dizer- uma realidade objetiva aí. Você Vai dizer tá que houve- sangrando. houve Eu um- sabia então, que isso ia O acontecer. objeto Então, mudou mas o eles- sujeito mudou o objeto. Então, mas eles não negam, esse que é o problema. Lógico, tem aqueles que negam, mas a maioria não vai dizer que não existe um mundo exterior. Ela tá assim, existe um mundo, Você só não existe uma realidade consegue objetiva, mas não que a gente tenha um total acesso, não sei, essas relações, é assim que acontece.